Oi, gente, pessoal aí do módulo 2 em Nova Iguaçu. A gente prometeu que ia fazer um ao vivo hoje. Estamos atrasados porque a gente combinou 21 horas, né? Já é 21h30, mas a gente não poderia deixar de fazer. A intenção era reunir todo mundo aqui, né? Todo mundo que estava presente na primeira aula, e também reunir as pessoas que vão continuar o curso, mas que não tiveram presente na primeira aula, para que pudessem ter esse resumo, né, esse entendimento de todo o conteúdo que foi dado na primeira aula. Então, não sei se alguém vai aparecer aí para a gente interagir aqui ao vivo. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, eu fiquei de mandar para vocês, né, uma conclusão, de terminar o que eu comecei a falar na primeira aula. Lembra que eu falei 3 erros comuns, né, que acontecem no Ministério Infantil? 3 erros do Ministério Infantil que a gente deve identificar para não cometer esses erros. E eu falei do moralismo, que é o erro número 1, que seria uma pregação para as crianças em cima da moral, né, de ensinar para as crianças o que é certo e o que é errado. A gente pode fazer isso com uma base bíblica, né? A gente pode pegar as histórias da Bíblia e ensinar a fazer o que é certo e o que é errado, né? Então é muito comum a gente ver os líderes de crianças, os professores, escolherem as histórias da Bíblia, pegar as histórias da Bíblia e ensinar para a criança obediência, por exemplo. É muito reforçado esse ensino da obediência. E eu queria reforçar aqui para vocês que a Bíblia tem vários ensinos, tem respaldo para vários ensinos, não é só obediência, mas é muito comum a gente resumir tudo em obediência, né? Então, se você pegar a narrativa de Adão e Eva no jardim, muitos vão falar, o ensino aqui é obediência. Se você pegar a história de Noé, muitos vão falar, o ensino principal aqui é obediência. Se a gente pegar a história de Jonas, muitos vão falar, o ensino principal aqui é a obediência. Então, você vai ver várias vezes na Bíblia, né, essa tendência que a gente tem de ensinar sobre obediência. Isso seria um moralismo, a gente ensinar para as crianças aquilo que elas devem ser, devem fazer, né? Você deve ser obediente, você deve orar, você deve falar a verdade, você tem que ser bom para o próximo, ter amor ao próximo, tudo isso pregando, né, o que seria uma conduta boa. Isso é moralismo, isso é um erro, porque como a gente viu no módulo 1, o principal é a gente pregar o Evangelho também através das histórias da Bíblia, né? A Bíblia é um livro que fala sobre Deus, né? Sobre a história de Deus, e a gente deve então ressaltar essa maior história de Deus com a humanidade, que é a história da redenção, e ter essa habilidade de pegar as histórias da Bíblia e apresentar o plano de salvação para as crianças. Isso a gente aprendeu no módulo 1. Agora no módulo 2 a gente vai aprender outra maneira de preparar as histórias bíblicas, né, de preparar as lições bíblicas através das histórias. A gente vai procurar o ensino principal nos textos, mas nem sempre a obediência. Isso eu quero ressaltar para vocês. E também seria um erro, um moralismo dentro do Ministério Infantil, somente ensinando para as crianças o que elas devem fazer, aquilo que é certo, sem a preocupação de que elas realmente tenham uma experiência de conversão. O segundo erro comum no Ministério com Criança que eu queria compartilhar com vocês seria a gente chamar de aquilo que a gente chama de autoajuda, né? Como se fosse uma psicologia, a gente pegar os textos da Bíblia, as histórias da Bíblia e querer motivar a criança, elevar a autoestima dela, falar para ela, você é corajoso, você é forte, você deve ser corajoso, você deve ser perseverante, você deve lutar. Pegar as histórias da Bíblia, pegar um comportamento adequado, desejável de um personagem da Bíblia e pregar isso para as crianças como se elas tivessem que ser como aqueles personagens, né? Pegar, por exemplo, a história de Davi e Golias e falar para as crianças que elas têm que ser como Davi. Isso seria um erro grande no Ministério Infantil, a gente vê muito isso acontecer. Existem músicas gospel, né, infantil, que reforçam essa ideia, que seria uma autoajuda, levantar a autoestima da criança, falando que são príncipes, princesas. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque realmente só é príncipe, princesa, aquelas pessoas que são filhos do rei. E, biblicamente, só é filho de Deus aquela pessoa que realmente crê em Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador, com entendimento, né, das verdades fundamentais do Evangelho.
Então a gente vê muito isso por aí nos ministérios infantis, realmente mais um ministério de autoajuda, né, de colocar as crianças numa posição, de falar para elas que elas são importantes, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu espero que vocês estejam me compreendendo e a gente vai continuar nas próximas aulas falando sobre o equilíbrio do líder, o equilíbrio do professor no ensino. O terceiro erro no ministério infantil, que eu queria compartilhar aqui com vocês, seria misturar histórias da Bíblia com outras histórias. Existem outras histórias que não são histórias bíblicas, que a gente chama até de lições morais, histórias morais. Vou dar um exemplo para você. A Pipa que queria ser um avião, Frederico Peão, Mariana a Florzinha, o mistério do guarda-chuva, o picolé roubado, o computador da mente. São histórias, né, que são ótimas, maravilhosas para a gente contar para as crianças. Tem as duas esponjas, aquela história linda que eu amo. E a PEC publica essas histórias. Existe uma coleção com acho que mais ou menos 30 histórias desse tipo. Eu tenho todas essas histórias. Seria bom até você ter essa coleção, porque cai muito bem assim numa festa de aniversário, numa data especial. Às vezes tem um evento especial na sua igreja num sábado para os adultos, aí você precisa fazer um evento paralelo com as crianças. É bom você usar uma lição dessa, uma lição avulsa, e não é uma história bíblica, é uma história inventada, né, por homens, mas que no final tem uma aplicação, tem uma moral evangelística. Essas histórias são muito boas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que você não misture essas lições morais com as histórias bíblicas. Então, às vezes acontece isso do líder no planejamento do assunto para ser tratado com as crianças. Ele coloca uma história bíblica, uma história moral, uma história bíblica, uma história moral. Isso pode causar uma confusão, né, na mente das crianças, de toda a equipe. Tem uma história muito legal que é da formiguinha. A formiguinha é o personagem principal. E aí no final a aplicação da história faz relação com aquele versículo da Bíblia, que a gente precisa ser como a formiga, né? Que a gente tem que não ser preguiçoso, ser como as formigas que trabalham. E essa história da formiguinha é muito legal e traz uma aplicação. Mas veja o que aconteceu. Uma criança recebeu esse ensino dessa história inventada, essa história da formiguinha, e ela recebe também ensino de histórias bíblicas, e ela confundiu. E um dia ela falou para a mãe, para o pai, para a professora, ela falou: aquela história da formiguinha, aquela história que está na Bíblia, onde que está na Bíblia? Aquela história da formiguinha, né, que a formiguinha fala. Então, assim, é muita fantasia, e a criança acaba achando que é uma história verídica, que é uma história verdadeira, porque a gente vive falando que as histórias da Bíblia são verdadeiras. E na Bíblia tem muitas histórias também que parece que são de mentira, mas realmente são verdade. Então, se a gente ficar mesclando uma história da Bíblia, uma história dessas moral, onde, por exemplo, o personagem é a esponja, o personagem é o computador, o personagem é o guarda-chuva, o personagem é um peão, é a pipa, como dessa coleção que eu falei para vocês, a criança pode confundir e achar que realmente essa história está na Bíblia. Né? E a gente se apresenta para as crianças como professor de Bíblia. Então é bom a gente deixar bem claro no nosso ensino para as crianças quais são as histórias da Bíblia, a diferença que essas histórias da Bíblia têm em relação a outras histórias. Eu sei que dá para a gente evangelizar qualquer tipo de história. Tudo é motivo para a gente evangelizar, para a gente apresentar o plano da salvação. Mas é necessário primeiro que a gente tenha essa coerência, a gente saiba discernir as coisas, separar as coisas, e ter também sabedoria de passar isso para as crianças, que elas tenham maior temor, amor pelas histórias da Bíblia. Realmente as histórias da Bíblia são totalmente diferentes daquelas outras histórias, porque as histórias da Bíblia são únicas por causa do seu propósito, da sua inspiração e por causa do poder. As outras histórias são boas também, mas elas não são inspiradas e com esse propósito, com esse poder que a palavra de Deus tem, tá bom? Então, quais seriam os 3 erros comuns no ministério infantil? Número 1, moralismo, né? Ficar ensinando para as crianças o que é certo, requerer das crianças esse comportamento moral correto, sem levá-las a Cristo. Segundo erro comum no ministério infantil, autoajuda, né? Ficar falando para as crianças que elas são
maravilhosas, que elas são especiais, que elas são príncipes, princesas, que são pessoas importantes, sem um equilíbrio, né? Sem demonstrar que a pessoa tem essa importância em Deus, quando ela se torna filha de Deus. Mas sem Deus a pessoa perde totalmente sua dignidade, né? Um ser humano longe de Deus pode chegar ao fundo do poço. E isso precisa ser muito bem explicado para as crianças. Então, o segundo erro seria a autoajuda, né? Ficar reforçando essa autoestima nas crianças sem ter muitas vezes um trabalho evangelístico sério, eficaz, né, com resultados. E o terceiro erro seria misturar histórias que não são bíblicas com as histórias da Bíblia, causando assim uma confusão na mente da criança que não está recebendo um ensino adequado. Então tá aqui, cumpri a minha dívida com vocês, a minha promessa, porque lá na primeira aula, na aula inaugural, eu acabei esquecendo os erros, né? Eu comecei a falar e esqueci totalmente os erros, mas tá aqui, eu lembrei, os 3 erros do Ministério Infantil são esses. Espero que tenha contribuído aí para vocês. Eu vou encerrar essa live, porque eu não tô vendo aqui quem são as pessoas que estão online com a gente, para poder a gente interagir. Eu queria comentar aqui com vocês o assunto da primeira aula, e eu queria que o pessoal que não foi na primeira aula estivesse aqui presente para poder ouvir os assuntos, né? O assunto da primeira aula foi desenvolvimento espiritual. Então, primeiro a gente pediu que o pessoal fizesse uma lista de sinônimos da palavra desenvolvimento, o que poderia substituir a palavra desenvolvimento. Então, as pessoas falaram crescimento, progresso, evolução, amadurecimento, processo, tudo isso a gente poderia substituir a palavra desenvolvimento por qualquer uma dessas palavras. A gente poderia usar a palavra crescimento espiritual, progresso espiritual, evolução espiritual, amadurecimento espiritual. Então a gente deu algumas características do processo, né, como que se dá o desenvolvimento espiritual. Então a gente deu algumas características, né, o que Deus pretende realizar na vida daquelas pessoas que já se tornaram filhas dele. Então uma pergunta foi feita na turma: quem é o filho de Deus? Biblicamente, de acordo com João 1,12, filho de Deus é aquela pessoa que recebe Jesus como Salvador, aquela pessoa que crê em Jesus, essa pessoa se torna filha de Deus, ganha o direito de se tornar filho de Deus. Então, no senso comum, as pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus, mas nós sabemos, né, biblicamente, que nem todo mundo é filho de Deus, só é filho de Deus aquele que recebe Jesus como Salvador. E a Bíblia mostra a vontade de Deus para os seus filhos, aquelas pessoas que já se tornaram filhas de Deus. Deus tem propósito, Deus tem uma vontade, um querer para realizar na vida dessas pessoas. Então nós comentamos isso biblicamente, vários versículos que mostram a vontade de Deus para os seus filhos. Ele quer realmente conformar os filhos dele à imagem de seu filho Jesus. Tem um versículo que diz que Deus quer ter muitos filhos e filhas iguais a Jesus. Então, o alvo nosso é a perfeição, é o amadurecimento. Eu mostrei um quadro, né, um desenho que mostra o ser humano no seu estado natural, como pecador. Depois, um desenho que mostra o ser humano que já tem um novo nascimento, né, pela fé em Jesus. Um desenho que mostra o amadurecimento, a evolução espiritual. E uma figura que representa a perfeição. E a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer, uma pessoa que faz tudo certo, apenas Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. Ele renunciou à sua própria vida, né? Foi levado à morte, e apenas Jesus viveu isso. E a Bíblia nos garante, nos promete que um dia nós seremos perfeitos quando estivermos lá com Deus, lá no céu. E a gente vive aqui uma vida, então, de busca, né? De renúncia. E a vida do cristão é uma vida dinâmica, porque esse processo de crescimento é gradual, é pouco a pouco, cada dia a gente aprende mais um pouco sobre Deus. E o crescimento espiritual está totalmente relacionado ao conhecimento de Deus. Então teve um slide que a gente mostrou que tudo começa do conceito de Deus. O conceito que a gente tem de Deus vão gerar as nossas atitudes. As nossas atitudes estão baseadas no conceito que a gente tem de Deus.
Então a gente precisa melhorar o nosso conceito de Deus, a conhecer mais a Deus. E Deus se revela através dos seus atributos, que são as qualidades de Deus. Nós mencionamos que quando a gente faz uma lista dos atributos de Deus, é necessário a gente saber separar dois tipos de atributos de Deus. Nós temos os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Os atributos de Deus que são comunicáveis são aquelas qualidades de Deus, as características de Deus que Ele é e Ele deseja que nós sejamos também. E os atributos não comunicáveis de Deus são as qualidades de Deus que Ele é e é reservado só para Ele. Nós não temos que ser, nós não podemos desejar ser aquilo que Deus é, somente Deus é. Então a gente fez uma lista, mencionamos todos os atributos de Deus que estão reservados para Ele, que nós seres humanos não somos e não devemos buscar ser. E fizemos uma lista dos atributos de Deus, as qualidades de Deus, que Deus é e nós devemos buscar ser. E o interessante é que os atributos que nós devemos buscar, nós não queremos buscar. E os atributos que nós não devemos buscar, esse nós queremos ser, nós buscamos ser. E aí é que está o pecado, A gente afronta a Deus, ofende a Deus, querendo ser aquilo que Ele é, que somente Ele deve ser, a gente quer ser também. Então nós conversamos sobre isso daí é um bom assunto para a gente pesquisar, para a gente estudar. Nós falamos também que do conceito de Deus gera as atitudes geram os hábitos geram o estilo de vida, o estilo de vida gera mais hábitos que geram mais o conceito de Deus, o conceito de Deus gera atitudes, as atitudes geram a conduta gera um hábito, que o hábito gira o estilo de vida, então isso vai fazendo uma bola de neve que leva a pessoa ao crescimento. Quanto mais correto o conceito dela for de Deus, mais atitudes boas ela vai ter. Essas atitudes boas vão gerar condutas boas, essas condutas boas vão gerar hábitos bons, que esses hábitos bons vão gerar um estilo de vida bom, e esse estilo de vida bom vai levar a pessoa a ter um conhecimento melhor de Deus. E assim a pessoa está progredindo, está avançando, está tendo progresso espiritual, está crescendo. Pode acontecer o contrário também, a pessoa está indo para o fundo do poço, quando ela tem um conceito errado de Deus, ela tem atitudes erradas que geram uma conduta errada, que geram hábitos errados, que geram um estilo de vida errado, que levam a um conceito de Deus mais errado ainda. E isso vai gerar mais atitude errada, mais conduta errada, mais hábitos errados. Então, assim, a pessoa está indo para o fundo do poço. Nós conversamos sobre isso. Depois a gente falou de que maneira o ensino às crianças pode estar desequilibrado. E a gente falou sobre a importância do professor de criança alcançar a mente da criança, o coração das crianças e notar na criança a mudança de comportamento, e isso seria o fruto de uma conversão genuína, Se dá no comportamento, a pessoa muda a atitude. E a gente falou que a tarefa então do professor é manter um equilíbrio no ensino, inculcando conceitos corretos, atingindo a inteligência da criança, dando informações, definições e explicações. O professor também deve alcançar o coração da criança, estimulando atitudes corretas, e aí seriam as aplicações que a gente faz, que a gente monta. E o professor deve também aguçar a vontade da criança, requerendo da criança um compromisso definido daquele ensino que foi passado. E a gente lembra do apelo, depois da lição bíblica, você conta toda a lição bíblica, você faz aplicações, no final você faz o apelo, que você está requerendo um compromisso das crianças. Agora, nesse módulo 2, a gente vai aprender uma nova maneira de fazer, agora lidando com crianças que já são salvas. Então, gente, se preparem para a próxima aula, que vai ser dia 26 de maio, de manhã, tá bom? Às 9 horas da manhã nós vamos estar lá, todo mundo Aliás, pessoal do módulo 1, se tem pessoas na sua igreja que ainda não fizeram nenhum curso, manda aí para lá dia 26 de maio, às 9 horas da manhã. Mesmo que a pessoa não foi na primeira aula, fala para ela ir nessa, dia 26 de maio, às 9 horas da manhã. Tem que fazer a matrícula, você pode me mandar um WhatsApp, pedir para a pessoa me mandar o WhatsApp, que eu vou orientar como que ela vai fazer. E você
pessoal aí do módulo 2, 2 horas da tarde, o nosso encontro, a nossa aula, lá na Assembleia de Deus Central de Nova Iguaçu, tá? Então, não perca essa segunda aula, dia 26 de maio, porque vocês vão estar sendo preparados, habilitados para preparar uma lição bíblica de crescimento. E vai ser muito bom você ter essa habilidade também. Não só saber preparar as lições bíblicas evangelísticas, como também lições bíblicas de crescimento. E aí todo mundo vai se apresentar, você vai ver várias lições sendo apresentadas e você vai se apaixonar por essa maneira também de preparar as lições bíblicas. Nós vamos ter esse trabalho, né, da lição bíblica, e vamos ter um trabalho de missões também. Você vai ter uma ótima aula sobre como transmitir visão missionária para as crianças. Vocês vão conhecer as histórias, lições missionárias. E também nós vamos ter uma aula, na próxima aula nós vamos ter uma aula inteirinha sobre conduta cristã. Como formar conduta cristã nessas crianças que já receberam Jesus como Salvador. Nós vamos ter uma aula sobre necessidades básicas da criança e uma aula sobre confissão de pecados, porque confissão de pecados é uma doutrina básica para quem já é cristão, para quem já é crente. Então você precisa aprender essa doutrina da confissão do pecado e precisa saber passar isso para as crianças, tá bom? Então eu espero por todos vocês, dia 26 de maio, 2 horas da tarde, lá na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. Acho que só a Rosali tá aí, né, Rosali? Apareceu aqui, ela mandou um recadinho aqui, tô amando a live, que bom. Que bom que você apareceu, que você veio. Então foi só eu e a Rosali aqui. Eu espero que esse vídeo fique gravado aqui para o pessoal depois poder assistir. Qualquer coisa vocês comentam aqui. Se alguém quiser comentar, acrescentar alguma coisa, fazer perguntas, coloquem aí no comentário, tá bom? Então, Rosali, um beijo para você. Vou me despedir aqui de você, tá bom? Continue estudando e apareça lá dia 26 de maio para nossa aula, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.